Você não odeia a cultura do cancelamento e eu posso provar. Primeira coisa, gente, as coisas precisam ser ditas na hora certa, né? E entrou em moda, em algum tempo, a gente falar que a gente vive uma cultura do cancelamento, uma cultura sórdida, maldosa, que não quer saber de liberdade de expressão e blá blá blá. E pra isso eu peguei esse gatinho emprestado, né? Pra ilustrar meu ponto. Imagina se eu fizesse mal a essa pobre criaturinha aqui no vídeo. Vamos ser honestos, vocês iam me cancelar e eu ia merecer ser cancelado, né? Mas eu não vou fazer mal, tá? Não se preocupem. Mas antes de tudo, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia e criador do canal Iluminismo Pós-Moderno. Eu queria convidar quem está chegando agora a se inscrever no canal, porque você vai ter bastante conteúdo filosófico e discussão da atualidade, tá? De maneira filosófica. Queria convidar você a deixar aquele like maroto para dar aquele engajamento legal, ativar o sininho para que você tenha os vídeos entregues a você, senão o canal fica no ostracismo do algoritmo. E quem puder contribuir com o Apoia-se, a partir de R$2 você já pode ajudar o canal. Inclusive aproveito para agradecer quem já está contribuindo. Então vamos lá, a gente está vivendo um momento muito interessante, né? Que é o momento onde o Monark foi demitido do Flow, do seu próprio programa no qual ele possui 50%, né, de parceria. O Igor vai então comprar os 50%. Eles fizeram isso inclusive para salvar as 80 pessoas que trabalham para o Flow, tá? Então o Flow parece ser uma empresa que rende bastante dinheiro. E o fato dele ter dito, eu apoio a criação de um partido nazista, ainda que ele não apoie o nazismo, tá? Eu quero discutir um pouco sobre isso, fez com que ele fosse demitido do seu próprio podcast, da sua própria empresa, tá? E o Adrilles, né? O Adrilles, que a pessoa que há pouco tempo disse que o Bolsonaro permanecia uma princesa intocável, né? Como se o Bolsonaro não tivesse feito absolutamente nada de errado. O Adrilles é um caso mais forte ainda, porque o Adrilles, ele realmente é nazista, tá? Ele realmente é fascista. Eu acho que ele nem coloca tanto o disfarce de liberal, etc. Mas eu queria falar um pouco, de novo, né? Já fiz vídeo, queria falar um pouco liberalismo e falar de cancelamento, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender, sem querer passar pano pro Monark, tá? Eu não tô nem aí pro Monark, né? Eu acho que o Monark tem que assumir, ele tem que realmente ter consequência do que ele falou, tá? Assumir as consequências do que ele falou. Mas eu debato com liberal há mais de 10 anos. Há 15 anos, vamos dizer. Faz muito tempo que eu debato com liberal. Eu já me considerei um liberal de esquerda, né? Ou seja, um liberal que aceita vários pressupostos do liberalismo, mas acha que o liberalismo é meio reacionário demais e que ele precisa ser reformado. Hoje eu acho que a gente tem que abandonar completamente. Mas eu passei muito tempo me dizendo liberal de esquerda e eu posso dizer para vocês, claro, os números são fictícios, mas é mais de 90% das pessoas que se dizem liberais, libertários e anarcocapitalistas que defendem ferrenhamente o que o Monark falou naquele momento. O Kim Kataguiri, inclusive, defende o MBL inteiro, na verdade. O MBL inteiro defendem isso. Eu já vi o Kim defendendo. Você tem o Holiday lá, o Holiday. Enfim, você tem o MBL inteiro. O Brasil Paralelo, né? Eu vi o comecinho, né, do documentário que eles têm sobre liberdade de expressão. Eles também defendem e vão na mesma linha, né, de colocar comunismo e nazismo no mesmo balde, nunca citar o capitalismo, o cristianismo ou qualquer outras coisas que também mataram muito na humanidade, né? É como se o critério fosse matar, como se não existisse nenhuma possibilidade de uma discussão mais profunda sobre quais são os objetivos intrínsecos ao nazismo, né? E quais são os objetivos, enfim, de outras ideologias, outras formas de pensar, outras instituições, etc. Esse debate ele não vai ocorrer. O que vai ocorrer é simplesmente uma simplificação grosseira de propósito do que está acontecendo para que as pessoas se mantenham de fato na ignorância propagando esses absurdos, tá? E o Monark é muito mais uma pessoa que está na ignorância propagando esses absurdos do que alguém que defende ou entende minimamente os ideais liberais ou qualquer outra coisa, né? Vocês já notaram que o Monark é burro, ele realmente é burro, embora ele tenha responsabilidade por essa burrice, porque ele sabe dela, ele instiga ela, ele alimenta ela e ele enriqueceu com ela. Então nem todo mundo que é burro não é responsável por sua burrice.
burrice. A pessoa não é responsável pela sua burrice quando ela é proveniente de uma falta de acesso, né, a meios que a permitam sair dessa condição, né? O trabalhador que trabalha 12 horas por dia, que teve acesso a um ensino precário, etc., se de repente ele fala alguma atrocidade, alguma besteira, a gente tem que ter um outro tipo de perspectiva e um outro tipo de abordagem para com o trabalhador que não tem os meios necessários para sair da sua condição de ignorância, e diferente, né, então, do playboyzinho que tá enchendo o cu de dinheiro com a ignorância e com as besteiras que tá falando. E o mesmo vale em um grau muito maior pro Adrilles, que realmente é uma figura muito mais tóxica e muito mais prejudicial ao debate público. Isso vale em grau maior também para todo o MBL, especialmente o Kim Kataguiri, que estava ali, que estava rindo, que estava concordando, que é deputado federal, tá? Então assim, ó, a gente cancelou alguém que tinha que ser cancelado, a gente tinha que cancelar mais, a gente cancelou pouco. O MBL inteiro precisa ser urgentemente cancelado, tá? E você sabe disso, e você gosta disso, e você também quer o cancelamento. O que a gente não gosta, então, né? Poxa, eu tô aqui dizendo que a gente gosta da cultura do cancelamento, e eu tô dizendo aqui esse canal de esquerda, eu tô dizendo especialmente para as pessoas de esquerda, a direita gosta mais ainda, a direita quer que o cancelamento não seja algo que ocorra na internet, no discurso, a direita quer que o cancelamento seja na vida, né? A direita quer o cancelamento das pessoas negras, pessoas pobres, dos homossexuais e de todas as minorias, né? É que elas se coloquem em condição subalterna a uma elite, que é essa elite que eles defendem, tá? Então não vou entrar em discussão sobre direita e esquerda, inclusive já tenho debate sobre isso. A grande questão é, nós odiamos o cancelamento injusto. Tá? Assim como a gente ama a violência, tá? Esse raciocínio eu peguei num livro que eu tô lendo de um autor chamado Robert Sapolsky, o nome do livro é Behave, ou Comporte-se, né? Ele diz que a gente não odeia a violência, a gente odeia o tipo errado de violência, né? A gente celebra a violência no esporte, na televisão, nos videogames, nós amamos a violência e nós odiamos a violência e consideramos injusta, tá? O cancelamento, ele é um tipo de violência e como tipo de violência, como ramificação da violência, nós gostamos dela, porque nós somos seres humanos e nós gostamos de violência, tá? Nós odiamos a violência injusta, nós odiamos o cancelamento injusto, né? Então, se você vê um cancelamento de uma pessoa que você viu que não merece, às vezes a pessoa falou uma besteira, você já falou besteira, você admite aí, você já falou muita merda na vida, eu já falei muita merda na vida e a gente sabe como é que é, né? Se a gente fosse ser julgado por cada merda que a gente falou na vida, a gente sabe que ia estar difícil pro nosso lado. Então, a gente não pode ter uma cultura de um cancelamento que seja, né, todos os âmbitos, tudo que a pessoa está dizendo, sem que a gente releve o contexto, sem que a gente releve quem é aquela pessoa, sem que a gente releve o que essa pessoa vem dizendo há muito tempo, né? Então o monarca é alguém que já vinha dizendo um monte de besteira o tempo todo, né? A gente vê quem acompanha os canais aí de esquerda, os canais mais sensatos, né? Sabe, né? Ah, monarca disse isso, monarca disse aquilo, a galera puta, a galera indignada, né? De repente surge a oportunidade de fato cancelar o monarca, porque finalmente ele ultrapassou os limites da liberdade de expressão, a gente cancela feliz da vida. Então a gente está esperando, né, a oportunidade de cancelar outras pessoas, porque nós não odiamos o cancelamento, a direita está fazendo o mesmo, está fazendo muito pior, e quanto mais cedo a gente assumir isso, melhor a gente vai poder entender e criar uma cultura de liberdade de expressão, porque liberdade de expressão é legal pra caramba, eu tenho vários vídeos sobre liberdade de expressão aqui no canal, só você procurar que você acha. Liberdade de expressão é legal pra caramba, a gente precisa de uma cultura de liberdade de expressão e o cancelamento faz parte dessa cultura, porque o cancelamento significa que nós não vamos engolir, tá? Nós não vamos engolir de qualquer jeito, qualquer merda que qualquer idiota falar. A gente vai sim reagir e essa reação, ela precisa ser justa. Essa reação, ela não pode ser, né? A gente não pode pegar figuras que estão sempre falando coisas sensatas, de repente fala uma besteira, de repente dá um deslize, chegar e cancelar. A gente não pode chegar com sangue nos olhos, né? Cancelando qualquer coisinha. A gente precisa criar uma cultura justa, uma cultura de honestidade intelectual, uma cultura de
averiguação, de verificar os fatos, né? Então você vai, né? Eu tô falando aqui, vamos cancelar o Kim Kataguiri, mas eu não tô dizendo assim, acredite na minha palavra e cancele o Kim Kataguiri. Vai lá e assiste as entrevistas dele agora com esse viés. O Kim Kataguiri é alguém que defende a liberdade de partidos nazistas. Ele acha que partidos nazistas devem coexistir. Muito possivelmente, se isso realmente fosse legal, se isso fosse possível, se o rumo cultural do país, o rumo legal, o rumo político do país fosse outro, a ponto da gente criar um partido fascista, um partido nazista, o Kim Kataguiri talvez até fosse assim um grande nome para compor esse partido, para compor essa ideologia que está muito próxima da dele. Ele gosta de chamar de liberalismo, né? Mas é uma ideologia que não defende a liberdade. E eu convido você a averiguar isso, tá? Não convido você a acreditar na minha palavra, eu convido você a assistir as entrevistas dele e você vai ver muito forte que ele defende esse tipo de coisa, tá? O Kim Kataguiri apoiou a eleição do Bolsonaro, depois ele finge que se arrepende, mas ele não reivindica de nenhum dos valores que fizeram ele apoiar o Bolsonaro. Ele simplesmente salta do barco que está afundando, que é o barco bolsonarista, tá? Mas o barco nazi-fascista não está afundando, ele está cada vez mais forte e a gente não pode aceitar isso, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.